O 6º episódio do MasterChef Confeitaria foi ao ar e se você não conseguiu assistir, segue o resumo. O primeiro desafio foi produzir bolos, preferencialmente com acabamento em pasta americana, com camadas de massa, recheio, sendo que pelo menos uma das camadas de recheio deveria ser uma geleia inspirada na patrocinadora do episódio. Tudo normal até aí, mas os bolos produzidos tinham que seguir o conceito parece, mas é tudo bolo. A única proibição era que o objeto reproduzido não fosse comestível. Por exemplo, não poderiam fazer um bolo em forma de fruta. Matheus propôs parceria para o Digo, mas ele não demonstrou muito interesse. Quando a Ana Paula pediu para que as equipes se escolhessem, Luísa chamou César, que aceitou, Valquíria chamou o El e na sequência Digo se juntou a eles, sobrando Matheus e Patrick, que formaram a última dupla. Como ganhador da prova anterior, César poderia desfazer ou alterar o trio que se formou e ele fez isso. Puxou Valquíria para o seu grupo, surpreendendo a colega que jurava que ele puxaria o El. César também escolheu o sabor de geleia que cada um usaria e que deveriam ser inspiradas nos 3 sabores mais vendidos pela marca. Ele escolheu a de pimenta para o seu grupo, morango para Matheus e Patrick e frutas vermelhas para o El e Digo. Mercado aberto mais uma vez e o tempo o maior até agora. 4 horas com um intervalo de mais 1 hora antes dos últimos 60 minutos de prova. Com isso, já dá para ter uma noção da complexidade e do quão exigentes as avaliações seriam. O projeto de El e Digo foi fazer um tênis. Patrick e Matheus miraram em um machado e um tronco de árvore, já o trio pensou em um bule e uma xícara. Digo sentia ele mais desanimado. A impressão que deu pela reação dele e por uma fala durante o episódio foi que ele tinha uma ideia e quando o El chegou com a sua, ele recuou e ele acabou confirmando isso depois. Eu iria fazer um vaso com a minha pegada desconstruída e tal, orgânica, mas tô feliz, o El tá seguro, eu vou na dele. Não gostou de não poder fazer a sua, mas também não compartilhou com o colega essa divergência. Na sequência, disse que focaria no sabor e deixaria a forma por conta de El. Acho que poderiam ter jogado mais como equipe, compartilhar divergências para chegar num consenso, não apenas recuar. Não sei se é uma característica da personalidade dele, mas talvez mais para frente ele sinta a falta de ter se posicionado em alguns momentos. No meio da prova, Matheus e Patrick começam a ficar inseguros com a escolha do objeto e mudam a ideia para um conjunto de velas. Lembra que eu falei da Luísa no episódio 5? Nesse rolou a mesma coisa. Na opinião de César, ela quer estar envolvida em tudo, dá pitaco no trabalho dos outros e acaba não fazendo a sua parte algumas vezes. Então rolaram algumas faíscas ali no meio do processo. Tá reto? Isso tem que ficar muito reto, é muito importante que fique reto. Eu vou deixar reto, só que eu preciso da pasta aberta, porque senão não tem como cobrir. Beleza, tá aqui. César? Oi, preciso da tua ajuda, vai rasgar um pouquinho aqui, ver se tu consegue dar um jeito. Pera. Uma coisa de cada vez. Já na última hora de prova, Patrick dá uma olhada no trabalho dos colegas e percebe que ele e Matheus estão em desvantagem. O tênis de El e Digo ficou bem interessante, o trabalho com o cadarço e as texturas de tecido e de costura são o ponto alto na minha opinião. Tinham algumas rachaduras, estava um pouco esbranquiçado, poderia ter dado ali uma polida melhor se tivessem mais tempo, mas ficou bem bacana. O corte ficou ok, mas não incrível, e vocês vão entender o que eu falo um pouco adiante quando eu mostrar as camadas dos outros bolos. Lozano gostou bastante do visual e achou o sabor agradável. Fogaça pontuou os detalhes e disse que o sabor também agradou. Helena e Jacan também gostaram. O interior do bule de César, Luísa e Val surpreendeu mais do que o exterior e realmente estava impecável. O cheiro de café de um dos recheios também foi um ponto positivo na proposta do trio. Jacan elogiou a estética, mas enalteceu o sabor principalmente. Fogaça revelou não conseguir parar de comer o bolo. Helena achou a forma poética e também demonstrou todo o seu encantamento com o sabor. Lozano, que é sempre o mais rígido,
também afirmou ter gostado muito do sabor, da perfeição das camadas, pontuou algumas falhas de execução na parte da pasta americana na xícara, mas achou que o bule tem uma licença poética em seus defeitos. Achei as velas de Matheus e Patrick sofridas, tadinhas, mas internamente as camadas estavam muito bem delineadas. Fogaça achou as velas bem construídas, gostou da ideia de acender com as castanhas e achou saboroso. Lozano também gostou muito do sabor. Jacan achou equilibrado, Helena achou mais gostoso do que bonito. César, Luiz e Val subiram para o mezanino e César conseguiu o que desejava desde o episódio anterior, que era Matheus e Well invictos até então na prova de eliminação. Se não viu o episódio 5, vai ficar no card na descrição. Para comemorar, rolou beijo no Jacan e César relembrou seus tempos de K-pop com uma dancinha que arrancou muita risada de todos. Na prova de eliminação, Well, Matheus e Patrick precisariam reproduzir uma sobremesa com o formato do relógio icônico do MasterChef. Patachu com recheio de mousse de chocolate branco e baunilha e geleia de morango com grumichama, além de uma base crocante de cereal sem açúcar, chocolate ao leite e pasta de castanha de baru. Lozano foi o criador do doce feito especialmente para o episódio e por isso deu um mini workshop para os competidores antes da prova. Claro que ele não deu todas as dicas, porque alguns processos faziam parte da prova, mas deu para dar uma clareada na mente dos chefes sobre o passo a passo. Os competidores receberam cestas com todos os insumos, então não precisaram fazer mercado, e a prova deveria ser feita em 1 hora e 45 minutos, um tempo bem curto. No mezanino, eles notam que o El e Digo estão fazendo a massa choux apenas com água e Patrick e Matheus com água e leite. César explica que a massa preparada com água e leite fica mais macia e a preparada apenas com água fica mais crocante, o que seria uma vantagem para Digo e o El, já que uma das características do doce apontada por Lozano era a crocância da choux. Para garantir o formato retinho da choux, os chefes precisaram colocar peso sobre os moldes durante o tempo de forno. As assadeiras que Matheus e o El colocaram acabaram caindo ou subindo à medida que a massa cresceu, mas avisados pelo mezanino, eles corrigiram o problema. Porém, Matheus ainda precisou reforçar o peso mais uma vez durante a prova. A primeira opção do M de Well acabou quebrando porque o chocolate ficou muito grosso e também porque ele secou com stencil, ao invés de usar apenas para traçar o formato. O de Matheus também ficou muito grosso e quebrou. Patrick tirou a choux cedo demais do forno e acabou não dando certo. Ali, eu acho que ele começou a se perder. O El também teve problemas, mas como fez várias, conseguiu garantir para a apresentação. A de Matheus parecia promissora quando ele tirou do forno, mas diferente do que Lozano tinha comentado com Ana Paula, que o ideal era desenformar ainda quente, Luiz orientou Matheus a esperar esfriar. Percebendo a desistência de Patrick, os jurados tentaram incentivar o chefe a não desistir. Bora! Vamos, desiste não, velho. Não desiste, Patrick. Vamos, Patrick. Vai, mano. Matheus não estava confiante com seu ponteiro de MasterChef e ele realmente quebrou. O mesmo aconteceu quando o El tentou colocar a decoração sobre sua sobremesa, mas ele acabou avaliando que era melhor deixar como estava, pois não teria tempo de consertar ou poderia até comprometer mais o resultado. Os jurados insistiram que Patrick entregasse algo. E aqui, mais uma vez, eu preciso dar destaque para o El. Ele entrou na competição com uma confiança que pendia quase para uma arrogância, mas ele foi se mostrando diferente durante a competição e foi emocionante o empenho dele tentando ajudar Patrick a entregar algum resultado na prova. O logo de chocolate de Patrick foi um dos mais bem feitos, mas ele deixou o emocional falar mais alto depois de ter um resultado ruim com a choux. Na hora de finalizar da maneira sugerida pelos colegas, acabou se confundindo e ainda invertendo a posição dos elementos. O primeiro a ser avaliado foi o El. Apesar do M quebrado e de ele ter invertido a letra resultando em um W, sua sobremesa até que estava bem bonita. O corte também estava muito bonito e Lozano gostou do sabor, mas pontuou as falhas no trabalho com o chocolate.
Jacan achou agradável, com açúcar equilibrado e refrescante. Helena também gostou muito do sabor, mas comparou o visual com aquele boa noite que se usava para espantar mosquito. Não sei se é da época de vocês e se ainda existe para vender. Fogaça também pontuou o trabalho com o chocolate, mas parabenizou o chefe. Matheus foi o próximo. A espiral com logo tinha alguns remendos, não desceu bonito ao redor da sobremesa, mas não estava quebrada e o M estava na posição certa. A Chu deu uma murchadinha, talvez efeito dele ter esperado esfriar antes de desenformar. No corte, ela não parecia tão crocante quanto a do El e o recheio estava um pouco mole, não ficou tão desenhado. Jacan gostou da sablé, mas falou sobre o ponto da Chu e que não achou o recheio equilibrado. Helena pontuou a consistência da mousse, mas afirmou ter gostado da sobremesa e que as paredes fininhas da Chu agradaram. Lozano falou que os sabores estavam equilibrados, gostou da geleia, mas também pontuou a consistência do recheio e o acabamento do chocolate, que ficou mais rústico do lado que estava voltado para o lado de cima da sobremesa. Fogaça também achou o recheio muito mole e a base sablé muito firme. Digo foi o terceiro. Tanto a Chu quanto o logo em chocolate estavam sofridos, tadinhos. A espiral também estava quebradinha, mas desceu pela sobremesa. No corte, a Chu parecia mais crocante que a de Matheus, mas o recheio também estava um pouco mole. Lozano gostou do sabor, pontuou que a Chu estava mais assada do que o ideal, mais crocante, elogiou a textura da mousse, mas que o mesmo não aconteceu com a geleia. E apesar de alguns defeitos de execução, falou que a decoração de chocolate seguiu a proposta. Fogaça gostou da base crocante, achou a geleia muito ácida e concordou que a Chu assou um pouco mais do que o ideal. Helena achou a espessura da Chu mais grossa do que as demais, mas achou o recheio leve, porém que poderia estar com uma textura mais consistente para desenhar melhor o corte. Jacan gostou da acidez e parabenizou o chefe. O último foi Patrick, que estava visivelmente abalado com sua entrega. Apesar do problema com a Chu, como eu mencionei, o trabalho com o chocolate foi o melhor. Super fino e com um bom brilho. Isso ficou ainda mais claro quando Helena suspendeu a decoração e ela se manteve íntegra, perfeita. Lozano pontuou que desistência não pode ser uma opção para o chefe jamais. E Digo se emocionou com a situação do colega. Que você vai ser pai, mano. Não pode desistir. Arrancou aplausos e lágrimas generalizadas. Jacan também se emocionou. Na vida, a gente nunca pode baixar o braço. Nunca. Patrick conseguiu mexer com todos os corações ali. Fogaça achou a sobremesa saborosa. Helena pontuou todas as qualidades do chefe e elogiou o trabalho que foi entregue. Lozano também se emocionou a ponto de ter dificuldade para dar o seu feedback. Elogiou a trajetória de Patrick e o incentivou a não desistir. Não foi exatamente uma surpresa. Patrick foi o eliminado da noite. A surpresa, na verdade, foi que nenhum dos outros competidores ganhou o PIN, pois os jurados avaliaram que nenhuma das réplicas estava à altura da original. Jacan repetiu o que fez no episódio anterior com Juliette e presenteou Patrick com seu broche. Patrick declarou sua torcida para Digo e relembrou a amizade dos dois fora do programa, revelando que apesar de muito discreto em suas emoções, Digo tem um coração enorme. Ufa! Esse episódio realmente foi surpreendente e muito emocionante. Inclusive, se quiser ver os episódios na íntegra, tem tudo no canal oficial do programa no YouTube. Com o Patrick fora, agora César reina com 2 pins e os demais continuam com a mesma quantidade. El e Val com 1, Luísa, Digo e Matheus sem nenhum. E aí, arrisca algum palpite de quem será o próximo destaque e o próximo eliminado? Se ainda não curtiu o vídeo, não esquece de fazer isso antes de sair. E se ainda não se inscreveu no canal, por favor, não custa nada e você ainda pode aproveitar muito conteúdo sobre comida e gastronomia. Até mais!